sou Edna Martim, eu sou educadora de essencialidades do Tempo de Ser de Bauru, eu sou sexóloga em formação e consultora em saúde e educação sexual. Hoje nós vamos falar um pouquinho do impacto emocional em períodos de distanciamento social. Bom, eu acho que a maioria de vocês estão nesse processo de distanciamento, fora aqueles que têm que trabalhar, né, e estão saindo de casa. Mas muita gente está fechadinho dentro de casa, assim como eu. Bom, quando eu fui convidada para fazer essa live, eu lancei uma pesquisa nos meus grupos de WhatsApp e eu fiz a seguinte pergunta: como vocês estão se sentindo nesse período de quarentena? E eu não vou responder agora. Então, cada um vai pensando aí nessa questão e o que sentiu e está sentindo nesse período agora de distanciamento social. Antes de responder essa questão e o que as pessoas falaram, eu vou refletir um pouco em alguns pontos da vida humana. Então, vamos começar por essa imagem aqui. Aqui vocês estão vendo o cérebro de uma mãe e o cérebro do seu bebê. E aqui foi feita uma ressonância nos Estados Unidos por uma neurologista chamada Rebecca Sachs. E o que eles descobriram? Eles descobriram que os mesmos pontos aqui químicos da mãe, ele apareceu no cérebro do bebê. E isso foi uma explosão de ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. E o que aconteceu mais? Nessa situação de beijo, ela desencadeou também a produção de dopamina, que faz a gente se sentir bem. Ela desencadeou a vasopressina e a serotonina, que são todos hormônios que fazem a gente se sentir bem, se sentir acolhido, com prazer. Então, isso tudo ocorre nessa relação da mulher com o seu filho, certo? Então, vamos pensar assim, todos nós tivemos a nossa formação infantil com uma mãe ou uma mulher. E todos nós recebemos isso do cérebro dela para o nosso, foi ela que foi construindo isso tudo junto. E com quem que é que a gente se sente dessa forma que eu disse? Uma situação de acolhimento, de segurança, de prazer, de bem-estar. Então, é na presença da mamãe, que é o que ocorreu com esse bebê. Então, vamos guardando aí. Esse é um ponto. Todos nós, seres humanos, temos as nossas primeiras referências desse ser aí, que a gente denomina como mãe. Porque, na verdade, é uma mulher, né? Uma mulher com a sua cria. Mas nós denominamos de mãe e filho. Ela que dá todas as referências para a nossa vida. As primeiras referências são essas. Então, a minha primeira referência de bem-estar, de proteção, de carinho, de prazer, foi com a mamãe. Bom, daí o que ocorre? A gente vai crescendo e cresce fisiologicamente, mas quase sempre a gente não cresce psicologicamente. A gente fica atrelado a esse bem-estar que a gente sentiu aí na infância, atrelado com tudo isso gravado em nosso cérebro. Então, a gente é um adulto procurando o quê? Procurando aquilo que a gente teve de bem-estar na infância. E aí, o que ocorre com a gente? Eu vou colocar aqui uma outra imagem, que é um parque de diversões. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque depois de adulto, a gente vai começar a trabalhar, a passear, a querer comprar um carro, comprar uma casa, a casar, ter filhos. E a gente vai enchendo a nossa agenda, e vai enchendo, vai enchendo. E com isso, o que ocorre? O que um parque de diversões lembra a vocês? Diversão, distraimento.
Então, quando a gente está num parque, a gente está ali naquela totalmente distraído, a gente nem pensa das coisas da vida. Aliás, a gente está fazendo tudo que a gente faz o dia todo e todo dia repetido, achando que a gente está ali usufruindo de toda essa vida que a gente é. E, na verdade, a gente está num processo de distração. Porque se eu tivesse realmente mais consciente, mais focado em mim, talvez eu vivesse de forma um pouco mais, assim, autoconsciente. E não assim, aquela roda que gira, levanto de manhã e durmo de tarde, espero o final de semana, nossa, sexta-feira que alegria, domingo à tarde que tristeza, e aí, quando eu me aposentar, eu vou pensar em mim, eu vou pensar no que eu sou e como que eu funciono. Geralmente é assim que a gente faz. Bom, então a gente estava aí, vindo nesse movimento, distraído, levanta cedo e dorme, e fazendo o nosso ciclo normal. Aí, nós habitamos esse lindo planeta. Eu acho que vamos considerar que uma imagem dessa é muito bonita, é onde a gente habita. A gente está aqui na crosta desse planeta. E a gente não pensa no dia a dia como que a gente está vivendo. Porque se a gente tem um planeta que é vivo, que tem os seus achaques, que tem um monte de micro-organismos, que tem o reino vegetal, mineral, animal, hominal, tem os asteroides, tem as estrelas, tem aí os meteoros, e a gente vai vivendo numa segurança total, como se essa Terra fosse realmente muito segura, como se ela nos protegesse muito, se a gente tivesse assim tranquilo, não fosse vulnerável, e a gente andasse assim por ela, por essa crosta, de uma forma muito tranquila. A gente pensa de vez em quando que vai morrer, que isso é normal, mas não passa muito pela nossa cabeça isso. Bom, aí nós estamos aí, nessa vida nossa, nesse planeta lindo e maravilhoso, que não pensamos que é cheio de micro-organismos e cheio de outras coisas. De repente, o que ocorre? Aparece ali um tal de um vírus, um negocinho invisível, e nos deu o maior susto. Então a gente pensa assim, meu, de onde apareceu isso? Um negócio que eu não enxergo, como que eu vou me defender? O que eu faço agora? Só que a gente esquece que esse vírus, ele foi mutando aí na crosta terrestre e achou um hospedeiro. E quem é o hospedeiro desse vírus? O corpo humano. Isso é uma tragédia? Isso é um drama? Isso é porque nós somos ruins? Isso é porque o planeta vai passar para a regeneração? Isso é porque Deus está nos castigando? Por que será que esse vírus apareceu? Bom, vamos pensar aí na história. Nós vivemos aqui muito desatualizados do que aconteceu com esse planeta no passado. Já teve pestes, já teve a gripe espanhola, já teve terremotos, já teve tsunamis, já teve vários achaques nesse planeta. Só que a gente vive cada dia como se isso nunca fosse repetir. Aí a gente fala assim, é cada 100 anos, é muito longe, eu não vou viver, eu não vou passar por isso. E a hora que a gente viu, a gente está aqui, passando por isso. Como eu disse um dia, vivi para ver uma pandemia. Eu achei que nunca fosse passar por isso. Simplesmente porque nunca eu considerei os ciclos, nunca considerei que eu moro num planeta vivo. A gente vai levando a vida assim. E aí, o que aconteceu com a gente? Estávamos no parque de diversão, nesse planeta maravilhoso, fomos chamados por um vírus que até agora a gente não viu e nem vai ver, a não ser que seja em microscópio. E aí, de repente,
tivemos que fazer o quê? Ficar em casa, porque senão teríamos aí risco de morte. E aí o que acontece? Se instalou o medo, né? Porque risco de morte, como assim, né? Como se eu não fosse morrer, como se só os outros morressem. Mas aí quando a gente viu que estava lotado de gente morrendo por aí, e aí a gente teve que ficar em casa, e aí a gente começou a pensar na morte. O que foi que aconteceu com a gente quando a gente teve que ficar em casa? Pensamos no seguinte: e agora? Não vou poder sair. E agora? Não vou poder ir na casa dos meus parentes, dos meus afetos. Não vou poder trabalhar. Não vou poder me alimentar do jeito que eu fazia lá fora, nos restaurantes que eu estava acostumada, nos meus parques. E aí a gente ficou aqui, como diz um amigo, no cantinho do pensamento. Vamos dizer que a gente ficou de castigo, a gente está de castigo aqui dentro de casa. Ótimo, estamos de castigo. Mas a vida, ela está conclamando a gente a olhar melhor para isso, porque eu estou aqui dentro de casa, mas eu não perco o parque de diversões. Eu posso procurar outras coisas para fazer isso aqui dentro de casa mesmo. Eu posso ir para a internet, eu posso cuidar das minhas plantas, eu posso estudar, eu posso fazer um monte de coisa. Ótimo. Eu não estou falando aqui que alguma dessas coisas estão erradas. Mas o que aconteceu nesse momento? Eu vi pessoas falando assim: eu não consigo me concentrar para estudar. Eu não consigo me concentrar para fazer um curso que eu deveria fazer. Eu não estou conseguindo me organizar. Eu troco a noite pelo dia. Não está dando certo tudo que eu estou fazendo, eu estou perturbada. Bom, quem que entrou em ação aqui? Vamos pensar. Nós temos um cérebro que tem uma parte aqui, que é a parte reptiliana, que é a parte do cérebro em que ele é a parte da sede, da fome, a parte do primitivo mesmo, da sobrevivência. Aí a gente tem a das emoções e das funções intelectuais superiores. Mas quem que entrou em ação? A gente ficou ligado no modo reptiliano. Por conta do quê? Medo de morrer. Preciso sobreviver. Então, eu estou no modo reptiliano, por isso que é tão difícil eu me concentrar em alguma coisa. Aí, às vezes, eu falo assim, poxa, vou aproveitar esses instantes para fazer autoconhecimento. Vou aproveitar esses instantes para escrever alguma coisa de mim. Dá para fazer? Dá. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu comecei a organizar a história de vida para eu ver tudo o que aconteceu comigo. Conclusão. Eu não consigo pegar ela disciplinadamente todo dia e ir lá escrever. Tem dia que, nossa, não quero nem ver aquilo. Eu prefiro ir lá me distrair com uma série, com um filme. Então, eu estou tentando, assim, olhar esses instantes em que a gente vive esses momentos, em que o cérebro está todo vapor ali para sobreviver, e às vezes a gente fica tentando sobrepor aquilo e brigar com aquilo, porque a gente não entende também que isso está ocorrendo. Então, eu estou colocando aqui tudo como a gente funciona e coisas que a gente não presta muita atenção no dia a dia. São coisas que vão acontecendo na vida de todo mundo. Aí, vamos considerar o seguinte. A gente vai juntar tudo isso que a gente falou agora e acrescentar mais um. Bom, este cérebro reptiliano aqui, ele mantém o processo de sobrevivência. Agora a gente vai pensar no processo espécie. A espécie, a gente já sabe que nós somos
animais racionais. Então, a espécie homem, ela precisa se manter. Ela precisa estar aí reproduzindo, porque senão ela acaba. Nós estamos num instante em que está morrendo vários corpos dessa espécie. Bom, nós já somos formados desde pequeno aí, o nosso cérebro já é formado. Se a gente pegar aquela imagem aqui da mamãe e da criança, ela vai fazer o quê? Ela vai formar a gente para quê? Para sobreviver. Aliás, ela é uma boa sobrevivente, porque ela chegou no ponto de reproduzir. Então, ela reproduziu, e daí o que vai acontecer? Ela vai nutrir esse ser, para que ele chegue lá na idade da reprodução, ele reproduza, aí aquele ser nutre de novo, e aí vai ficar esse círculo de reproduzir e nutrir. Essa é a lei da sobrevivência. Para a espécie não ser extinta, para a espécie não acabar, é óbvio que ela vai ter que replicar corpos. E isso, nosso cérebro está bem organizado para fazer. Só que chega num instante desse em que tem essa ameaça de tá perdendo muitos corpos. E aí o cérebro entra naquele modo sobreviver. Porque quanto mais corpos essa espécie perder, mais risco de extinção ela tem. Então, a gente tem essa parte basicona aí, em que isso é automático. O cérebro vai seguir fazendo isso, que é papel dele. Aí a gente pode perguntar assim, mas poxa, a gente não pode fazer outras coisas diferentes? A gente não pode mudar isso? Então vamos pensar, mudar o que está pronto nesse cérebro, a gente não vai mudar. Inclusive, todas as referências que a nossa mãe deu para nós lá no início, lá quando a gente estava de 0 a 3 anos formando ali nossos caminhos neuronais. A gente não vai conseguir mudar nada disso. Mas a gente pode começar a entender que isso é assim, como isso funciona e o que a gente pode fazer com isso. Bom, seguindo aqui em frente, nós vamos ter o parque de diversões de novo. Porque, olha, pensa aqui. Temos tudo isso aqui, certo? Mas a gente fica pensando nisso? A gente fica pensando que a gente pode conhecer tudo isso no decorrer da nossa vida? A gente fica pensando que a gente pode usar isso daqui, de repente, como um processo preventivo com aqueles que virão? Não. Então, tudo isso aqui está correndo automaticamente. E a gente está fazendo o quê? A gente está aqui, distraidão. Vamos lá. Vou juntar dinheiro que eu vou para o exterior. Junta dinheiro. E aí vai, volta da viagem. Agora tem que ganhar mais dinheiro para pagar as contas. E aí, agora eu quero. A gente nunca está satisfeito. Nunca. Vocês já conseguiram preencher esse vazio de vocês quando vocês conseguem alguma coisa? Que logo em seguida entra aquele vazio de novo? Mas se a gente pensar ali na nossa imagem, aqui essa imagem do bebê e da mamãe, lá a gente sentia esse prazer e esse bem-estar. Mas aqui nesse parque de diversões, a gente acha isso? Ou a gente está procurando aquilo? Procurando, e não acha. A gente vai nesse brinquedo, nesse outro, na roda gigante, no chapéu mexicano, e a gente vai se distraindo e vai procurando esse prazer. Mas esse vazio está sempre ali. Muitas vezes a gente para e fala assim, nossa, estou cansada. Que falta é essa? Que vazio é essa? Que necessidade é esse? Aí a gente come, aí a gente passeia e vai de novo para o parque de diversões e volta. E não sabemos que lá no início que a gente está procurando é aquela referência lá do início, aquela primeira referência. Uma vez uma pessoa que é fumante me disse o seguinte, eu fumo a vida inteira,
na busca da primeira tragada. Porque aquela tragada é que me deu prazer. E eu passei e fumo até hoje, não tem mais gosto, não tem mais cheiro, não tem mais nada. Mas eu busco o tempo todo aquela primeira tragada, aquele primeiro prazer. Então, vamos aí considerar que esse primeiro prazer, essa primeira tragada, essa primeira referência, está lá naquele período de formação. Seguindo aqui o nosso raciocínio, a gente já viu que somos formados lá pela mamãe de 0 a 3 anos, a gente já viu que o nosso cérebro tem essa parte reptiliana, a gente já viu que a lei de sobrevivência é de reprodução e nutrição, e a gente está em plena pandemia, em que tudo isso aqui foi afetado. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas perto de vocês morrendo de medo de perder o emprego. Pessoas que perderam o emprego. Pessoas que correram para o supermercado quando falou da quarentena e lotou carrinhos e carrinhos de comida porque ia passar fome. Muita coisa, fez o maior estoque em casa porque ia passar fome. Mas quem é que estava dando essas ordens? É inteligente? Foi inteligente isso que a gente fez no começo? Quando a gente foi no mercado e deixou os outros 100 alimentos e a gente pegou 4, 5 carrinhos? Essa é uma ação inteligente? Ou é uma ação instintiva? Essa área do cérebro falando, vai passar fome, vai morrer, precisa sobreviver. E lá fomos nós no mercado. Eu acho que todo lugar, todas as cidades aí de vocês aconteceu a mesma coisa. Né? Que teve até um episódio inusitado que o pessoal catou todos os papel higiênico do supermercado, né? Que nem deu para entender direito. E carrinhos de comida. Porque o ser humano precisa se sentir seguro. Ele precisa saber que ele não vai passar fome. Geladeira cheia, estoque, porque a quarentena, ela me dá essa perspectiva de vulnerabilidade, de desproteção, de não saber se amanhã eu vou ter alguma coisa para me alimentar, se eu vou ter um emprego, se eu vou ter esse corpo. Então, a gente está assim. Então, a gente junta todas essas informações aqui e vamos para a nossa questão. Qual foi a nossa questão lá no início da transmissão? Vocês se lembram? A nossa questão foi a seguinte: o que você está sentindo neste período de distanciamento social? Eu vou pedir umas ajudas aqui para o meu cérebro particular aqui, que é meu papel, porque tem algumas frases que as pessoas escreveram que eu achei muito interessante. Então, vamos lá. A primeira imagem que eu recebi, independente da questão, mas a primeira imagem que eu recebi nos meus grupos, em um dos grupos, foi essa imagem do cachorrinho, que eu acho que vocês viram rolando ali pela internet. Está aqui ao contrário, né, na projeção, mas está assim: sem bicicleta, sem moto, para correr atrás. Pense no tédio. O que a gente estava falando do parque de diversões? Certo? Aí, essa fotinho do cachorro aqui, sem o que correr atrás, pensa no tédio que eu estou. Então, assim que eu lancei essa questão, eu recebi essa figurinha. Eu achei ela muito representativa do processo que a gente vive, do tédio, dessa coisa que a gente está sentindo nesse período. Bom, aí nós vamos ter aqui o seguinte: teve gente que se sentiu extremamente eufórico no começo. Porque o que aconteceu? Oba, vou ficar em casa. Vou fazer tudo o que eu quero, tudo que eu tenho vontade. Olha que maravilha. Então, esse aqui foi o primeiro sentir que a pessoa teve quando ela foi para casa. Mas durou só ali alguns dias até ela ver o que realmente estava acontecendo.
Aí vai começando a entrar outros sentimentos. Mas esse foi assim, poxa, férias. Tanto que vocês viram que muita gente começou a querer ir viajar e passear, achando que realmente era uma férias. Né? Um cérebro ali não vendo a realidade, um infanto que não estava conseguindo ver realmente o que estava acontecendo. Bom, aí teve gente que se sentiu completamente impotente. Não dá para fazer nada. E aí você fica prostrado. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Outros se sentiram completamente ansiosos, desesperados, e começaram a fazer curso um atrás do outro, um curso atrás do outro. E agora eu vou aprender tudo o que eu deveria ter aprendido. E agora eu vou fazer isso, vou me preparar, vou não sei o quê. E se jogou nos cursos de internet. Outros ficaram angustiados, aquela coisa em si que nem ata, nem desata, aquela coisa, aquela agonia, e a respiração até falta, né? Na ansiedade, na agonia, na angústia do que estava acontecendo. Outros não conseguiam mais dormir, nem de dia nem de noite. Uma insônia terrível, precisou procurar psiquiatra ou médico para conseguir um remédio para poder dormir um pouco, porque o cérebro ligou total, 220. Então, não teve o que fazer. Outros se sentiram completamente inseguros, porque um ser humano, até ela colocou assim, precisa de chão. Então, ele precisa de se sentir no chão, ele precisa de uma segurança, ele precisa saber que está tudo ali controlado e coordenado. Outros se sentiram totalmente vulneráveis, totalmente à mercê. Vou morrer daqui a pouco. Até uma pessoa me disse assim, é o fim, acabou. Vai morrer todo mundo, não vai ter jeito. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Vai acabar e vamos morrer todos. Outros, assim meio parecidinho comigo, começaram a dramatizar. E aquela visão superlativa, e aí começa a ficar meio neurótico, e aí não põe mais o pé fora, e aí lava tudo, limpa tudo, 1, 2, 3, 4, e lava de novo, e limpa de novo, e pega uma fruta e passa um hipoclorito, passa um detergente, depois lava de novo na hora de comer, depois tira a casca. Então teve gente que entrou nesse processo. Eu não cheguei a tanto, viu, gente? Só lavei 2 vezes. Aí, teve uma outra que disse assim, mato um leão por dia para driblar as emoções, para me reinventar. Então, é uma luta para tentar não sentir aquilo, tentar sentir coisas boas. Teve outras pessoas que falaram assim, eu sou totalmente otimista, tudo vai dar certo, tudo está nas mãos de Deus, está tudo certo, no final vai dar tudo certo e vai ser do jeito que tem que ser, mas vai dar tudo certo. E quando a gente fala vai dar tudo certo, que vai dar, né? Acontecendo o que acontecer, vai dar certo, né? A gente não pensa em que pode ocorrer uma outra coisa. Então, viva ali naquela coisa prazerosa, naquele útero da mamãe ali, que tá tudo muito bom. Bom, aí teve uma outra pessoa que ficou com muito medo de perder o emprego. Muito medo. Porque ela não ia ter como se sustentar a casa, sustentar a família, não tinha jeito. Aí teve uma outra, ela colocou uma frase que particularmente me chamou a atenção. Ela disse assim, a parada obrigatória foi um sopro da placa tectônica, muito abalativo, mas o retorno cuidadoso e gradual das atividades tem sido uma brisa de outono. Eu acho que essa frase, gente, resume assim praticamente tudo o que a gente está vivendo. Porque, assim, de início, como se fosse um terremoto. Aí depois as coisas vão se organizando, e aí a gente vai ouvindo assim que vai parar um pouco o lance da quarentena, vai diminuir, vai flexibilizar, e aí é como
um sopro da brisa de outono, tipo, ai, a vida está começando a ficar mais leve, melhor, né? Então, assim, eu achei que foi uma frase bem interessante para a gente pensar sobre esse período que a gente está vivendo. Outros ficaram totalmente descontrolados com as informações que chegavam e totalmente perdidos, porque a cada hora aparecia uma coisa nas redes sociais e o contrário daquilo, e na televisão, e cada um falando, os negacionistas, os positivistas, tudo. E ela falou, eu fiquei louca, totalmente perdida, tive que desligar tudo, porque senão eu não sabia para onde ir. Outros ficaram alternando medo e confiança, tipo bipolar. Medo, daí a pouco, não é tudo isso. Confiança, com muito medo. Não, desconfiança. E aí ficou tipo bipolar. Outros tiveram crises de taquicardia, realmente tiveram que ir no médico e tiveram que se virar com aquilo. Bom, uma outra coisa que aconteceu foi uma busca desenfreada da internet. Tanto que as internets em todo lugar, elas estão meio baleadas, né? Porque está todo mundo na internet. E uma coisa interessante é que a busca na área da sexualidade aumentou muito. Aumentou muito em pornografias, em procuras de pessoas para fazer sexo virtual, e também serviu para entrar em contato com os familiares, com os amigos que nunca via. Então, assim, veio tudo ao mesmo tempo pela internet. Então, teve um refresco aí nessa coisa do distanciamento, da gente não poder abraçar, mas isso fez muita falta. Todo mundo falou muito disso, dessa falta de abraçar, de beijar, essa falta de pele, de contato físico, que a gente viu lá no início, a referência lá do beijo da mamãe com o bebê. E aí, uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte: pessoas que moram sozinhas tiveram algumas reações diferentes. Pessoas que moram com a família, outras, porque aí o que aconteceu? As que estavam sozinhas estavam querendo pessoas. As que estavam com muita gente dentro de casa estavam querendo fugir das pessoas ali de dentro. Porque a harmonia não era tão grande assim, porque como todo mundo saía para trabalhar, não se encontrava tanto, estava funcionando aquele lar. Mas com o processo da junção, não funcionou tão bem assim. E um dado que eu achei muito interessante é que aumentou 75% a violência dentro de casa. A violência tanto sexual quanto outras violências. Verbal, a psicológica, todas. Então, teve um aumento muito grande, porque um monte de pessoas junto nessas famílias com condição financeira aí que não favorecia ficar parado, começou a faltar as coisas e eles começaram a descontar isso um no outro. Então, veio isso tudo à tona. Isso nunca foi vivido? Foi, sempre foi vivido. Mas com essa situação, isso ficou muito maior. Isso veio muito mais à tona. Antes a gente ficava mais distraído. Agora, uma reflexão. E se a gente soubesse como esse ser humano funciona? Se a gente soubesse tudo isso que a gente estava conversando aqui. Se a gente soubesse como eu funciono, como tudo que eu sinto, todos os meus comportamentos, tudo que ocorre aqui dentro, se eu soubesse como funciona, será que nessa quarentena eu teria tido todos os sentimentos que eu tive? Sim, teria. Mas eu poderia lidar melhor com eles. Porque como ele veio a todo vapor aí, e esse cérebro reptiliano veio a todo vapor, eu poderia estar sabendo o que estava acontecendo. E, inteligentemente, eu posso lidar melhor com isso, se eu sei como eu funciono.
E aí, a primeira coisa, eu não precisaria ir correndo no mercado para fazer uma compra monstruosa. Eu saberia, mais ou menos, a me limitar nos processos que começaram a vir à tona. Então, eu estando sozinha, eu poderia trabalhar de uma outra forma comigo. E eu estando numa família mais numerosa, se eu me conheço, se eu tenho o processo meu ali, eu sei como aquilo funciona, eu poderia estar ali no meio dessas outras pessoas, não entrando nas brigas todas. Eu poderia estar sendo um ponto ali mais inteligente, de estímulo mais inteligente. E se aquela mãe ali, com aquele bebê que está ali passando as referências de sobrevivência, se ela já ali, como um processo preventivo, ela começasse a trabalhar com essa criança para ver as tendências dela, para ver o que ela sente, estimular ela à autonomia, estimular ela a ver a realidade e não a se distrair. Se soubéssemos de tudo isso, poderíamos ter uma vida mais ética, mais digna e mais cordial. Vocês concordam? Porque a gente é pego nessas situações de uma forma assim, às avessas. É pego de supetão, de surpresa. E a gente não tem isso estabelecido dentro da gente. Então, é difícil lidar realmente, porque a gente nem sabe que uma parte do cérebro está ali ligada no 220 para sobreviver. Então, no processo de autoconhecimento, a gente sempre fala, né? Interesse-se por você. Porque, primeiro, eu posso ser mais responsável, inclusive, na proteção do meu corpo. Eu não preciso ser uma pessoa que nega tudo e sai tresloucada pela rua. Né? Eu posso estar mais atenta a esse processo em mim. Bom, nesse período de quarentena, eu acabei escrevendo um poema. E eu vou ler para vocês, com meu cérebro aqui, particular aqui do ladinho, porque esse daqui não guarda mais nada, não. Então, eu vou ler para vocês esse poema, certo? Bom, aqui dá para ver que é eu, criança, e eu hoje. Aí eu digo assim: tropeço em mim desde sempre, despedaço-me na angústia e na dor de ser um ser humano desconhecido. Me esvaio em lágrimas da perda, mas me viro como posso nas cadeias de mim. Me sinto vazia, dentro de mim a vida se esvai. Estou dando de mim o que posso, mas desconheço o que dou. Quero estar sempre junto de alguém, que nunca é o alguém que eu conheço. Tudo que vive morre, e isso me deixa sem chão, porque este corpo aqui vai morrer. Dentro de mim há um abismo colossal. Lá fora há um abismo igual. Eu estou brigando com a morte, e que a vida não faz nenhum sentido. Eu sou um ser repleto de angústias. Quero o que não tenho, mas não quero o que tenho. Busco longe de mim o que acharia aqui bem pertinho. Os dias e noites são sempre iguais. Vejo-me diante de esquálidas figuras do amor. Choro deitada na posição fetal, à espera daquela que me deixou uma solidão sem fim, aquela que eu busco sempre. Não posso mais viver assim. Esta dor tem que cessar. E saio em busca de algo que me alivia e encontro tantas coisas. Percorro tantos caminhos, mas a dor, esta não cessa. Mas nesta busca e passos mínimos, vou encontrando um ser desconhecido
Me assusto de ver que nunca vi, que nunca ouvi os gritos surdos ecoarem na minha intimidade. Algo ali dentro se movia, se escondia, se perturbava, fugia, atacava, se defendia. E neste caminho vou aos poucos conhecendo este ser, sua formação, suas intenções mais escusas, seus desejos, suas dores, seus dramas, suas alegrias nunca mostradas, suas culpas e desculpas. E uma fresta de luz se adentra este quarto escuro. Vejo tudo desarrumado e vou organizando, montando este grandioso quebra-cabeça, que na verdade é um ser humano constituído na infância. E ao conhecer, posso entender e saber, e consequentemente posso ser. É tempo de ser. Eu vou ver aqui se tem algumas perguntas para a gente poder se falar um pouquinho, tá? Aqui um amigo está mandando o seguinte. O Luiz Eduardo Pinto de Carvalho. Uma das consequências mais sérias ocorre no cérebro por diminuição da saturação de oxigênio, semelhante ao que ocorre no pulmão em doentes de Covid. Como sintomas, teremos alteração grave de humor. Aí ele coloca mais: perda de libido, força muscular, déficit de memória, cognição e ficamos mais expostos às degenerações cerebrais, tipo Alzheimer, o Parkinson. Bom, o Luiz, ele é odonto, né? E ele faz terapia do sono. Por isso ele está dando essas dicas aqui para a gente. Obrigado, Luiz. Bom, eu vou terminando aqui a minha parte. E, como eu disse aqui no final, é tempo de ser. Eu agradeço imensamente ao Tempo de Ser, porque foi no Sistema Tempo de Ser, Educação de Essencialidades, que faz alguns anos que a gente estuda comportamento humano juntos, e eu agradeço muito a essas pessoas que trilharam e trilham esse caminho comigo e que me faz ver que eu existo, que eu sinto, que eu penso, que eu tenho padrões de comportamentos que se repetem, e eu nunca tinha notado, e que hoje a gente pode estar aqui conversando e refletindo um pouco mais. Agradeço também a todos vocês que estão me ouvindo e deixo aqui para vocês o meu site. O meu site é ednamartim.com.br. Se vocês entrarem lá, tem o blog, tem vários assuntos, tem os trabalhos que eu faço, e eu também sou consultora em saúde e educação sexual, e se alguém quiser entrar em contato, através do site, também pode fazer isso. O meu WhatsApp é 14 99717 6291. Quem quiser entrar em contato, pode mandar um WhatsApp para mim, que a gente se comunica. Se alguém quiser conversar mais a respeito disso que eu falei, também pode mandar um WhatsApp para mim. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que essa reflexão tenha nos ajudado a ver um pouquinho melhor a vida humana e que a gente possa ter uma outra oportunidade de se encontrar de novo. Muito obrigado, boa noite e beijo a todos vocês. Também você tem Telegram.